Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, beleza? Boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo isso, mas seja bem-vindo a mais um vídeo da Rod TV. Cara, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai conversar sobre a minha série favorita de todos os tempos de jogos, que é Persona, né? Shin Megami Tensei Persona. Mas deixa eu fazer uma introdução primeiramente, né, para você entender por que eu cheguei nesse vídeo, por que eu cheguei nesse assunto aqui. Eu jogo RPG há muitos anos, tanto de mesa quanto jogos meus eletrônicos, então eu sou da geração que cresceu com o PlayStation 1, que ainda nem sabia o que estava fazendo direito, mas jogava Final Fantasy 7 e 8, inclusive tudo que eu sei de inglês hoje, né, tudo que eu me viro com inglês hoje, foi por jogar Final Fantasy 8, que foi um dos jogos favoritos que eu tive naquela época, e eu queria muito entender aquela história, então eu joguei, isso com um amigo meu na época, né, o Aron, um abraço, e eu queria entender aquela história, então eu aprendi inglês para isso, para poder ler e entender o que estava acontecendo. Então eu criei esse vínculo com RPGs, né, com essas histórias mais profundas, com essas histórias ali mais envolventes, com as narrativas mais envolvidas. Criei esse vínculo e desde então nunca mais parei de jogar esse tipo de jogos, tá? Um outro ponto para falar sobre isso é que a cultura oriental ela é fantástica para mim. Então, não só pelas animações, que também fizeram parte da minha infância, eu sou nascido nos anos 90, né? Então, todo mundo que nasce nos anos 90 não conseguiu escapar da animação ali, não tem como fugir disso, né? Você acabou esbarrando, né, em algum momento nos animes, seja por Pokémon, Dragon Ball, alguma coisa do tipo, mas outros também, né, que você vai conhecendo ao longo do tempo. Gente, se a gata pular aqui, vocês desconsideram, tá? Ela tá circundando aqui, só esperando o momento ideal. Então eu gosto muito da cultura oriental. Chineses e coreanos também, tá? Hoje em dia a gente acompanha muito mais coisas do mercado deles, mas eu tô falando mais sobre Japão. E falando de RPGs e de Japão, né, consequentemente, é óbvio que eu adoro a série Persona. Shin Megami Tensei Persona, nessa série que é uma evolução de uma série principal da franquia mãe Shin Megami Tensei, da Atlus, e que se tornou a minha franquia de RPGs favorita, né? Um dos jogos que eu mais gosto de jogar desde sempre. Isso desde o Persona 3, é claro, porque teve essa revitalização da série. O Persona 1 e 2 eu já tinha jogado anteriormente, mas eles não são a mesma coisa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas desde então se tornou a minha franquia favorita, e é isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu quero falar sobre Persona 3, especificamente da versão mais recente, da Reload, mas a gente vai falar sobre todas, porque a gente está falando sobre o conceito Persona 3, né? O tema ali, aquela coisa no geral. E essa metáfora da morte apática, né? Ou seja, os temas que foram abordados, as questões sociais, psicológicas, tudo aquilo que é abordado nesse jogo, que existe dentro dessa narrativa e que faz com que elas quase derrubei tudo aqui, gente. Muito legal isso. Que faz com que ela seja uma das narrativas mais envolventes, importantes de todos os tempos dos RPGs eletrônicos. E, consequentemente, um dos meus jogos favoritos. Eu não sei dizer pra vocês se eu gosto mais do 3, do 4 ou do 5. Eu acho que eu gosto dos três igualmente. Acho que todos eles têm uma versão maravilhosa, definitiva, uma narrativa muito bem feita, personagens muito bem elaborados, um contexto, né, um cenário muito bem trabalhado. Então eu nem gostaria de opinar em qual eu prefiro dos três, tá? Eu vou falar sobre os três aqui no canal, eu pretendo. Vou começar com o 3 aqui agora por causa da sequência lógica, numérica ali mesmo, não por lançamento, né? Porque o 3 Reload veio depois do 5 Royal, mas eu quero começar com ele porque eu acho que é um tema muito bacana. É pra gente conversar, então não esperem uma grande edição, uma grande elaboração desse vídeo, e nem desse canal. Já falei pra vocês que a intenção não é essa, a intenção é que a gente tenha essas conversas mesmo, que a gente possa abordar temas mais elaborados, que a gente possa trocar isso. Então, entender alguma coisa errada aqui, quer comentar alguma coisa, quer modificar alguma uma opção, dar uma opinião diferente, falar alguma coisa, deixa no comentário. Faço questão de ler todos e depois a gente pode conversar sobre isso numa live ou num comentário, num vídeo diferente, enfim. A gente pode trabalhar isso de várias formas, porque a intenção é que isso realmente seja uma conversa, tá? Então a gente vai conversar sobre Persona 3 Reload. E o que é o Reload, né? Se você não jogou, acho difícil você não tá nesse vídeo, mas essa versão é a versão atualizada de um jogo chamado Persona 3, que consequentemente teve outras versões também depois, como Persona 3 Royal é ótimo, né? Royal 5, Persona 3 FES, né? O FES. E esses jogos, eles trazem essa temática de morte, de apatia, muito, muito agregada à narrativa. Então, sempre foi uma coisa muito pesada. A Persona sempre foi pesada, porque vem de uma franquia ainda mais pesada, que é a Shin Megami Tensei. Inclusive é bom falar sobre isso mesmo. A Shin Megami Tensei é uma série que fala sobre mitos, né? Então, mitologia, deuses, divindades, entidades.
como demônios virtuais, né? Nasce de um livro chamado, enfim, Devil Summoner, se eu não me engano. Então, a ideia era que as pessoas poderiam invocar esses demônios, e esses demônios assumiam a forma de diversas entidades do inconsciente coletivo, então muitas coisas mitológicas aparecem ali. E Shin Megami Tensei é sobre isso, sempre é uma coisa apocalíptica, catastrófica, algo que envolve mundo e anjos, demônios e contraste, conflito dessas coisas, e é sempre num contexto muito apocalíptico mesmo, é muito gigantesco, colossal. E quando sai essa subsérie, né, essa franquia, que começa com Shin Megami Tensei If, e depois se torna Persona Revelations, Persona 2, Innocent Sin, Eternal Punishment, e consequentemente, posteriormente, né, no caso, Persona 3, 4 e 5, ela tenta trazer esses temas pesados para um ambiente mais controlado, que geralmente é a escola. O japonês, a gente sabe, né, na cultura oriental, nas animações, nos livros, eles sempre gostam de abordar a escola como esse ponto de partida para as narrativas, porque é um momento em que as pessoas, primeiro porque é a primeira pessoa que está consumindo isso, né, claro, então quem está comprando esse mangá, esse jogo, geralmente é inicialmente pensado para esse público das escolas. Hoje não, hoje é muito mais aberto, mas era esse o ponto. E segundo, porque era um ambiente onde você conseguia explorar essa questão fantasia sem ter aquele bloqueio do adulto, né, de não querer se envolver. E também de aproveitar, especialmente em Persona agora, esse momento em que as pessoas estão vivendo uma transformação de personalidade. Então você na adolescência, você está se tornando quem você vai ser de fato. Né? Você teve toda a questão cultural, genética, social da sua família ele também envolvida na sua infância, e aí agora na adolescência você passa a se tornar efetivamente quem você vai ser. E esse é um ótimo momento para ter uma narrativa, especialmente uma narrativa de transformação, porque ela vai deixar uma marca naquele personagem, ela vai ser abordada de uma forma mais inocente, entre aspas, mais ingênua, mais complexa, né? Todas as situações elas vão ser mais complexas porque é um momento que a gente está lidando com hormônio, com crescimento, com receios assim imaginários, com vários problemas que a gente constrói aqui dentro mesmo. Então é um ótimo momento para você ambientar uma narrativa por causa dessas trocas, tá? Então o Persona 3, porque que ele é a base desse vídeo, né, e não o primeiro e o segundo, é porque o Persona 3, depois de sair da franquia mãe Shin Megami Tensei, ele é o próximo marco na franquia. Ele define o que Persona vai ser efetivamente depois de Shin Megami Tensei. Porque Persona 1 e 2, eles ainda têm um pouco daquele clima muito catastrófico, muito apocalíptico. Vou falar sobre eles depois, mas eles são bem diferentes. A partir do Persona 3, né, e consequentemente o 4 e o 5 também, você tem mais uma abordagem que ela é realmente direcionada para indivíduo. Então, o sistema de calendário, a gente vai conversar depois disso. Você tem tempo para fazer as coisas, você tem que fazer escolhas, então não necessariamente em uma jogada só você vai conseguir terminar tudo aquilo que tem, que o jogo oferece, porque você tem um tempo, assim como é na vida real, né? A gente vai conversar mais sobre isso depois. Mas a grande questão é essa, então eu tive essa reformulação para poder trazer Shin Megami Tensei para um cenário mais pé no chão. Então, a partir de agora, eu tenho adolescentes, jovens adultos ali talvez, envolvidos em questões que são, entre aspas, apocalípticas, né, que são enormes ali e problemáticas, lidando com isso enquanto lidam com as dificuldades da vida adulta, ali, né, da pré-vida adulta, né, da adolescência mesmo, que é a questão de escola, questão de reputação, questão de como os adultos enxergam esses adolescentes, questão de lidar com medos, lidar com receios, com inseguranças, com incertezas, que isso a gente tem a vida toda, claro, mas especialmente nesse momento, né, das aulas, das escolas, assim, né, quando você está no ensino fundamental, no ensino médio, você lida com isso de uma forma muito mais brusca. E aí Persona faz isso, né, para poder trazer esse tema do Shin Megami Tensei e assentar, assimilar essas questões filosóficas, psicológicas e ancestrais, mitológicas, assim, dentro de um cenário muito mais. Eu vou usar uma palavra muito ruim para isso, que é simplório, tá? Mas é no sentido de ser cotidiano, tá? Então, o meu cotidiano, ele tem um espaço para o fantástico. Só que o fantástico vai ser diferente na minha vida real do que ele é no protagonista de Shin Megami Tensei, por exemplo, que ele simplesmente veste aquele personagem de semideus ou um deus, ou um enfrentar Deus, ele veste aquilo como um herói de capa branca e bora, vamos subir no cavalo branco, levantar a espada dourada e matar todo mundo. E Persona não é bem assim. Persona é, cara, eu tenho que fazer isso, tudo bem, mas por que eu tô fazendo isso? Como que eu vou conciliar isso com a aula? Como que eu vou conciliar isso com todos os fatos que estão acontecendo ao meu redor?
E é isso que deixa essa série tão fantástica e que a gente vai conversar aqui nos próximos takes aqui desse vídeo. E fica tranquilo, tá, gente? Se vocês escutarem um latido de fundo, é porque a semana inteira esse cachorro não late, mas bem no dia de gravação é óbvio que... quer latir tudo aqui. Vamos lá. Temas do jogo, né? O que tem de tema no Persona 3, Persona 3 Reload, que faz essa história ser tão pesada, né? Quanto eu citei no começo, sombria, é muito mais sombrio do que o 4 e o 5, com certeza, apesar do 4 e o 5 também lidar com vários temas pesados, né? Densos, profundos, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, mas o 3, ele lida abertamente com morte. Morte, suicídio, depressão e apatia. Então, são temas muito densos, muito complexos de ser trabalhados dentro de um cenário adolescente, ou seja, dentro de um cenário jovem, onde a compreensão ela é nublada por hormônios, ela é nublada por várias inseguranças, pelos cenários que a gente está lidando dentro daquele período, tá, da nossa vida. E tudo isso é abordado com maestria nessa história, tá? Nem tudo é jogado na sua cara, nem tudo é tão direto, tão objetivo assim, quanto a gente está acostumado a ver em muitos filmes de Hollywood, por exemplo, ou muitos livros assim que são mais comuns, né, mais mundanos. A narrativa oriental, por si só, ela sempre é um pouco mais metafórica, ela exige que você preste um pouco mais de atenção em detalhes, em símbolos, em significados ali mesmo que estão ocultos naquela narrativa, e aí ela te incita a pensar sobre esses temas, ela te provoca, né, a elaborar uma reflexão ali na sua cabeça sobre essas situações, sobre esses contextos. E dentro desses temas, Persona aborda isso com maestria, de uma forma majestosa mesmo, tá? Fica aí, né, o acidente registrado para já inaugurar. Vamos lá, vamos continuar. Então, quando a gente fala sobre esses temas de morte, de apatia, depressão, suicídio, ele está dentro de toda a narrativa do jogo, dentro de todo o contexto, inclusive dos pontos que não são exatamente sobre isso, por exemplo, a parte da fantasia mesmo, como o uso da arma de fogo como recurso de invocação de Persona. A gente vai ver em outros episódios da série depois que cada um deles tem uma forma, né, de vincular essa ideia da persona, essa metáfora ali da entidade que representa a sua máscara social, mas nesse jogo especificamente ele é através de um disparo de arma de fogo na sua direção. Então, isso flerta com a ideia de suicídio, né? Tanto que a gente tem logo no primeiro momento, assim, né? O nosso protagonista, ele chega na cidade, ele já presencia Dark Hour, ele já presencia aquela questão onde todas as pessoas se tornam caixões, e ele caminha por elas com apatia. Ele caminha por elas sem entender, mas o medo dele é diminuto se comparado a esse vazio, a essa apatia que o jogo flerta e brinca o tempo todo, né? Sobre como as coisas que poderiam ser muito importantes ou muito impactantes, elas muitas vezes elas deixam de ser, de ter aquele impacto e aquela importância, porque a gente está num momento que é solidamente vazio, ou seja, onde eu vejo pouco do que acontece ao meu redor, eu percebo pouco daquilo que está na minha vida, e tudo aquilo que eu percebo, muitas vezes eu não dou a devida importância, eu não dou determinado valor, eu não percebo com o grau de relevância que deveria ter na minha vida por causa dessa movimentação apática, né? Dessa questão de sentir vazio emocional, sentir um período da sua vida em que as coisas parecem não estar fazendo sentido, e aí, quando algo acontece, seja bom ou ruim, mas seja grandioso ou não, aquilo pode passar até despercebido, porque você encara de forma apática. E aí a gente tem o nosso protagonista chegando, passando no meio de vários caixões, com aquela cidade congelada, silenciosa, estranha, né, muito peculiar, e caminhando tranquilamente até a hospedagem, né? Ótimo. A hospedagem é maravilhoso, é o hotel onde ele ficou. Ele caminha, né, até aquele alojamento dos alunos, muito boa, que a palavra chega na minha cabeça aqui 3 horas depois que eu preciso dela. Ele caminha até lá tranquilamente, e lá ele tem um contato com uma criança misteriosa, que claramente é muito assustador, muito impactante aquilo também, mas ele simplesmente sela, assina, aceita aquela conversa, assina aquele contrato e lida com aquilo tranquilamente. E aí eu tava falando sobre a questão da arma de fogo, por quê? Porque nessa noite ele vai ter uma recepção ali da Yukari, do Mitsuru e do Akihiko, né, dos demais personagens. Ele vai conhecer os companheiros dele, os próximos amigos que ele terá ali ao longo desse período letivo, né, nessa nova escola, nessa nova cidade. E as pessoas que vão dividir aquele alojamento ali com ele. E isso já fica estranho, né? Porque, pô, um alojamento japonês, né, oriental, dividido
entre homens e mulheres, né? Então a gente tem garotos e garotas no mesmo local. Isso não é tão comum assim quanto pode parecer, mas é porque é um alojamento especial e a gente vai descobrir isso posteriormente, né? E tudo isso acontece numa noite só e ele lida com isso tranquilamente. E depois disso, quando ele tem o primeiro contato com uma sombra, né, um tempo depois, ele tem esse conflito e ele percebe que a Yukari também está insegura de lutar. Por quê? Porque a arma de fogo como invocador é algo que é muito assustador. A batalha em si é muito assustadora, claro, mas a cena ela fica forte por quê? Porque para enfrentar aquela sombra, a Yukari precisa atirar na própria cabeça. Ela precisa usar a arma de fogo como invocador para manifestar aquela criatura. E ela fica insegura, ela hesita, né? Ela tem dificuldades de fazer isso. E quando ela tem essa dificuldade, o nosso protagonista, não é porque ele é um homão da porra, porque ele é forte, ele pega aquela arma, aquele invocador, e ele atira da forma como ele viu que ela deveria ter feito e não conseguiu, contra si mesmo, mesmo sem entender o que estava acontecendo, mesmo sem entender nada do contexto ao redor daquele ato, daquela atitude, ele atira contra si mesmo, invoca aquela criatura e vence aquela batalha contra as sombras. Isso é apatia. Esse protagonista, ele traz pra gente essa percepção de não valor da vida, sabe? Eu não me incomodo, eu não dou importância pra minha vida, eu não dou importância para aquilo que vai acontecer com a minha vida. É assim que ele começa a história, tá? Muita coisa vai acontecer até lá. Mas essa percepção de a minha vida não tem valor e, consequentemente, eu não tenho medo de perdê-la, eu não tenho medo de atirar contra mim mesmo, se é isso que ela deveria ter feito, isso pode salvar as pessoas, eu vou fazer, porque eu não tenho problema se isso custar a minha vida, né? Se isso me levar até a morte. Isso é a forma não tão sutil, né, nesse caso, mas é a forma metafórica e abstrata que a narrativa joga na sua cara ali a questão de apatia. Eu realmente não me importo com o que vai acontecer comigo. Contanto que isso cause, deixe alguma marca ali, né? Faça algum bem, proteja essa garota que não conseguiu, se isso custar a minha vida, de uma forma que eu nem entendo o que eu tô fazendo, tá bom, tá tudo bem. Eu não me importo com isso de fato. Então eu acho fantástico essa analogia da arma de fogo como invocador, para flertar com a ideia de suicídio e para mostrar que você tem que estar preparado para morrer. Aí você vai poder viver aquele confronto, aquele conflito, invocar a sua persona, sua manifestação ali de máscara social, para manifestar aquela criatura e então enfrentar as sombras. Fantástico, isso para mim é genial. E outra coisa que eu acho genial em Persona, não só no 3, mas em todos, é essa questão de misturar a ideia de salvar o mundo, né, de virar um herói, de impedir uma catástrofe de certa forma, mas equilibrar isso com a vida na escola, tá? Então eu acho que esses laços sociais, essas atividades do cotidiano que eles inserem no jogo, elas são muito, muito boas, porque elas fazem esse equilíbrio que simula o equilíbrio que a gente tem na vida real. Então, né, a gente tá aqui trabalhando, então eu tô aqui gravando um conteúdo na minha folga, porque eu ainda trabalho, e aí eu faço materiais para minha escola, depois eu vou lá e me divirto com alguma parte de entretenimento, assisto alguma coisa, jogo alguma coisa, converso com a minha esposa sobre aquilo, converso com meus amigos, vou lá, marco um RPG, marco alguma coisa, interajo com eles, interajo com outras pessoas, interajo com a minha família. Tudo isso tem que estar equilibrado no meio das coisas que a gente quer fazer, no meio das coisas que a gente tem que fazer. Então, essa vida na escola, ela representa esse pé no chão do cotidiano, né? Que eu sempre falo que Persona é o Shin Megami Tensei com o pé no chão. É a hora de colocar a gente ali para entender que nem não é só de deuses e demônios que a vida, né, existe, que a vida funciona. A gente tem muitas outras coisas ao redor disso. Nós temos as amizades, nós temos laços amorosos, nós temos laços afetivos. Então, amigos que você faz, amigos que você carrega da escola, do trabalho, daquilo que você conhece por acaso e você tem essas interações. Tem essa manutenção da amizade, né? Então, preservar essas amizades envolve tempo, envolve energia, envolve disposição, trabalhar, né, propriamente dito. Então você tem que se dedicar ao seu trabalho para poder ganhar dinheiro, você também tem que se dedicar a algum estudo que potencialize seu trabalho para que você tenha uma carreira, para que você consiga evoluir aquilo, e tudo isso tem que estar coexistindo na sua vida, né? Tudo isso tem que estar equilibrado. Então eu acho que essa vida na escola que a gente tem, e os trabalhos de part-time, né, que o Persona também oferece, os trabalhos de meio período que você faz, eles dão esse equilíbrio de vida real no meio daquela fantasia. Isso também é genial para mim no jogo. Então, toda essa questão de equilibrar as duas coisas, esses dois mundos, né, o mundo da fantasia e o mundo real, fazem com que esse jogo seja incrível, seja perfeito mesmo. E foi por isso que
Ele já era muito bom desde o 3 antigo, do 4 antigo, mas com o 5 ele furou essa bolha. Primeiro porque a gente tá vendo uma escalada de conteúdo oriental. Então, quando o 5 Royal chegou ao mercado, mais pessoas estavam abertas para esse cenário oriental, para essa cultura oriental que é apresentada pra gente no cotidiano do jogo. Porque todo mundo conhece o RPG, onde você tem que enfrentar um deus no final. Isso não é uma novidade. Final Fantasy tá aí há muito, muito tempo fazendo isso, tá? Mas Dragon Quest e entre outros. A questão não é essa, a questão é que Persona te dá a vida real. E a vida real é uma coisa que outros RPGs não vão oferecer, quase nenhum deles vai trabalhar isso. Depois, né, de Persona, outros replicaram essa fórmula, mas esse cenário, muita gente não estava preparada para ele naquele momento. Ele não era uma coisa que era tão atrativa para as pessoas. De certa forma, a Persona pode ser chamada de visual novel, né? Então a gente tem as dungeons para explorar, o formato Dungeon Crawler, que é entrar ali no Tartarus, entrar ali nos Mementos, né? Entrar no mundo cognitivo, enfrentar as sombras, e é batalha, você sobe de nível, você ganha equipamentos, tudo isso do RPG tá lá, mas em contrapartida a isso, é muito mais visual novel, né? É muito mais você acompanhar o desenvolvimento dos seus personagens nas interações, então muitas conversas, muitas cenas de diálogo, muitas opções, né? Em Persona você tem que prestar atenção nas aulas e escolher a opção correta quando o professor te pergunta, você tem que fazer os social links, então interagir com essas pessoas, escolher opções adequadas, porque isso aumenta ou diminui, né, ou afeta positivo ou negativamente a amizade que você tem, e como eu disse, isso é baseado na vida real. A gente também tem uma fala que você diz para um amigo seu, pode melhorar ou prejudicar aquela amizade. Algo que você diz para sua esposa, para sua namorada, para seu namorado, para seu marido, pode afetar positivo ou negativamente aquela pessoa. E isso estreita ou sucumbe esse laço, né? Faz sucumbir esse laço. É algo que pode melhorar ou piorar a relação que você constrói com essas pessoas. Mas isso é bem visual novel, né? Bem, leia interações de diálogo, aprecie essa cena, interaja com os personagens como se fosse você ali mesmo. Então, isso é uma coisa que hoje em dia tem mais pessoas abertas a isso. A gente viu a escalada da China e da Coreia. O Japão sempre dividiu espaço com os Estados Unidos nos conteúdos de jogos e mais jogos, na verdade, né? E quadrinhos, assim, tal, animações. Mas China e Coreia estão cada vez mais presentes. E quando a gente está vendo mais China e Coreia, junto com o Japão, a gente então, consequentemente, está vendo mais. Eu acho que eu falei muito consequentemente nesse vídeo, gente. Meu Deus do céu. Não deu nem. Não sei, vamos lá. Me ajuda aí. Mas quando você tem mais China, Coreia e Japão aparecendo, você tem mais conteúdos orientais. E isso tira uma barreira, né? Então hoje você vai procurar ali, você vai encontrar uma pessoa que vai falar que a mãe ou a avó assiste dorama. Porque a Coreia do Sul chegou forte nesse mercado, tá na Netflix, tá no Amazon Prime, tá em diversas outras plataformas, e muitas pessoas que não teriam contato com essa cultura oriental vão ter contato, e isso fica mais prático. A partir do momento que você tem mais pessoas tendo contato com cultura oriental, no geral, tá? Não precisa ser só japonesa, fica mais fácil de inserir a rotina, né, o cotidiano que está dentro dos jogos do Persona nas pessoas, né, nos jogadores. E foi por isso que a gente viu essa escalada da popularidade depois do Persona 5 Royal. Mais pessoas estavam aptas a se envolver com aquilo, ter curiosidade e chegar lá. E quando as pessoas têm curiosidade, elas vão ficar, porque o jogo é bom. É inevitavelmente bom, não é porque é o meu favorito. Ele é um RPG muito bem construído, ele tem uma narrativa muito bem construída, ele tem um combate bom, apesar de ser de turno, né? Muita gente fala turno é chato e tal. Não, mas é muito dinâmico, a evolução dos personagens é dinâmica. E esse equilíbrio, né, como eu falei, da vida cotidiana com a parte de Dungeon Crawler, então você tem a visual novel para interagir mais as masmorras, né, as dungeons que você explora para enfrentar sombras e ficar mais forte, cada vez mais forte, fortalecer personas, tem até essa mecânica meio Pokémon, né, capturar novas personas, fundir personas, conseguir monstros cada vez maiores e desbravando outras mitologias ali, né, outras criaturas para você invocar nas batalhas. Tudo isso gera um looping de gameplay muito bom, muito positivo, que vicia você nessa interação, tá? E outra coisa que eu queria comentar aqui nesse trecho é porque eu acho que não deve ser novidade para você que está vendo esse vídeo, mas talvez você não tenha tanta familiaridade com os conceitos do Carl Jung, né, do Jung. Jung é o cara responsável por esses nomes que a gente vê lá. Persona, que são as manifestações de máscaras sociais, ou seja, dentro desse conceito da psicologia de Jung, né, que era um cara que começa com psicanálise, por isso eu conheço mais. Ao estudar psicanálise, você esbarra um pouquinho em Jung, mas ele está dentro de psicologia hoje. Mas você tem esses conceitos de máscara social, então aquilo que eu sou em casa, escondido, disfarçado, né, entre aspas, quando ninguém me vê, é a minha verdade. Mas quando eu tô no meu trabalho
Eu visto uma máscara social para estar dentro daquele ambiente. Quando eu estou com meus amigos, eu tenho uma máscara social para estar dentro daquele ambiente. Então, sabe aquela pessoa que você vê que na festa ela é tudo extrovertida, mas quando ela tá em casa ela é mais calada, ela é mais tímida? Ela tá trabalhando a persona dela na festa. E quando ela tá no canto dela, ela pode ser quem ela de fato é. Então, a persona é máscara, né, a tradução, e é exatamente isso que Jung queria utilizar, a máscara social mesmo, né? A persona, qual é a persona, ou seja, qual é a outra pessoa, né? A pessoa mascarada que você está mostrando para as pessoas ao interagir com elas fora do seu ambiente confortável. Outro termo que é do Jung também é o de sombras mesmo, né? Sombras a gente entende como as criaturas, os monstros, mas Persona 4 a gente vai ver depois, né, em outro vídeo, que ele tem esse conceito de sombra mais efetivo, mais próximo de Jung. Persona 4, na verdade, é o mais próximo de Jung de fato, tanto que ele tem até uma aula sobre Jung dentro do próprio jogo, uma aula enorme e muito boa, inclusive. Mas a sombra, no conceito de Jung, seria aquilo que eu rejeito em mim. Então, as coisas que geralmente eu aponto na outra pessoa e falo, cara, você é muito ruim nisso, isso me incomoda, é porque essas coisas são minhas, na maior parte das vezes. Então eu tô projetando a minha sombra nessa pessoa. Esse é o entendimento que a gente tem que trazer aqui, né, pro conceito do jogo. Ou seja, eu acho que você é muito arrogante, cara. E aí isso me incomoda, isso me deixa puto com você. E aí quando eu vou refletir sobre aquele ponto, na verdade eu me sinto, ou eu ajo, né, com muita arrogância. E isso me incomoda porque eu tô vendo naquela pessoa algo que é meu. Eu tô projetando a minha sombra e eu preciso lidar com a minha sombra. E lidar com a sombra nunca é fácil. Por isso que a sombra nos jogos Persona é a manifestação das criaturas, dos monstros, porque ela representa o conflito, né? O confronto com algo que é difícil de lidar, com algo que é difícil de ser enfrentado. Então, essa é a brincadeira, né, que é feita dentro do jogo com o conceito de Jung. E é lógico, tem vários outros temas ali de psicologia, vários outros termos, aspectos e conceitos. A gente pode falar mais sobre isso em outros vídeos, mas é muito importante perceber o quanto tem de Jung nesses jogos, né, na linha de Persona, especialmente no 4, mas a Sombra e Persona são presentes em todos eles, sempre para refletir essas questões de uma forma metafórica, né, de uma forma fantasiosa. Eu adoro essa questão de usar metáforas mesmo, e a Atlus também adora, tanto que fez um jogo chamado Metaphor depois, mas brincar com esses conceitos complexos de psique humana, né, de psicologia, para criar um cenário de fantasia que funciona muito bem como jogo. E apesar de algumas pessoas não gostarem, o sistema de calendário é uma das coisas que eu acho mais genial em Persona. Porque tem gente, principalmente as pessoas que gostam muito de completar os jogos, né? Platinar, fazer 100% ali mesmo, pegar os 1000G no Xbox. Quem gosta de completar o jogo vai ter muita dificuldade de lidar com o sistema de calendário. Porque o sistema de calendário ele é para emular vida real. E, cara, na vida real você nunca vai completar as coisas. Você nunca vai adivinhar todos os pontos de uma vez. Você nunca vai acertar todas as respostas. Você nunca vai concluir todos os seus objetivos de uma única vez. Não dá. E é essa que é a intenção, né? O sistema de calendário ele faz com que o tempo seja seu. Então, você tem lá uma série de personagens com quem você pode interagir e você pode conhecer mais das histórias de cada um deles, você pode se envolver mais com eles ali também, você pode aprender um pouco mais da realidade desses personagens, mas você precisa escolher o que fazer com os seus dias. Então, você vai estudar de manhã, você vai trabalhar à tarde, isso vai consumir sua parte da tarde. Você vai encontrar algum dos seus amigos, vai trabalhar na parte da noite, vai encontrar alguém à noite, vai contar alguma história, né? Vai se envolver com alguns personagens, vai ser os seus amigos mais próximos, protagonistas, ou você vai se envolver com algum clube lá da escola. No Japão tem muitas essas questões, né, os clubes, então era um clube de pintura, um clube de atletismo, de basquete, de futebol, enfim, qualquer coisa que seja. Você aprende algumas coisas que para o Japão, né, para o japonês, isso faz com que você interaja com possibilidades para sua carreira, para o seu futuro, coisas que você pode gostar. E para a escola, né, pensando nesse contexto, é muito produtivo, porque você conhece pessoas, que é exatamente isso que a gente sente no jogo, né? Então a gente percebe que nesses momentos, fora da sala de aula, mas dentro da escola ainda, você conhece muitas das pessoas com quem você vai interagir no jogo. E você precisa conciliar esse tempo, tá? O tempo que você vai estudar para suas provas, o tempo que você vai jogar, né? No Persona 3 tem um social link que você faz dentro de um jogo, isso é muito legal. Então, o tempo que você dedica para o seu entretenimento, o tempo que você dedica para sair com algum amigo, o tempo que você dedica para os seus estudos, o tempo que você dedica para batalhar e para ficar mais forte, né? Treinar para aquilo.
Eu acho genial esse sistema, eu acho muito bacana, mas eu sei que muita gente não gosta disso. Eu acho que hoje em dia eles estão tentando equilibrar isso de uma forma que fique mais prático de organizar, especialmente no último jogo da Atlus, que é o Metaphor, né, o mais recente. Eu acho que eles equilibraram muito isso, então você consegue efetivamente concluir todos os social links em uma partida só. Tem outras coisas do jogo que eu, pelo menos, não consegui concluir tudo. E eu acho que quando você pega aqueles detonados, as pessoas conseguem sim fazer as conclusões definitivas, sabe? Você jogar uma vez só e conseguir todos os social links. São a melhor forma possível de jogar naquele cenário. Mas eu acho que isso prejudica a experiência, tá? Eu acho que não foi esse o plano quando o sistema de calendário foi desenvolvido. O plano era objetivamente fazer com que você fizesse escolhas para que a sua jornada fosse única, da mesma forma que a sua vida é. Então eu acho isso bem interessante e quando vou recomendar para alguém jogar Persona, eu recomendo que a pessoa jogue sem esse guia. Não é um jogo que precise de detonado, dificilmente você vai ficar travado em alguma parte. Mas quando você usa esse guia, você segue mecanicamente uma forma do jogo de preservar o seu tempo dentro do calendário. E eu acho que isso é ruim para a experiência, tá? Não julgo quem faz, tá? Como eu falei, eu acho que videogame é entretenimento e ainda sendo uma obra de arte. E obra de arte, como um todo, você tem que consumir da forma que faz sentido para você. Então, quando você aprecia uma pintura, você pode entender uma coisa totalmente diferente de mim. Quando você lê um quadrinho, a interpretação que você pode fazer dele pode ser totalmente diferente da minha. Um livro, um filme, uma série. O videogame é a mesma forma. Então, se você quer seguir o guia para fazer 100%, tá tudo bem. Eu acho que você vai aproveitar aquela experiência e você vai conquistar aquilo de forma técnica e sistêmica, que é platinei esse jogo. Então agora eu finalizei ele. Essa não é a forma que eu encaro a obra de arte, não é a forma que eu encaro os videogames também. E eu encaro como um entretenimento de apreciação. Eu gosto de contemplar o jogo. Por isso que eu até falei no vídeo de introdução que, cara, quando eu posso eu jogo com código, se for muito difícil, eu não gosto da dificuldade. O videogame pra mim não é um desafio, ele não pode ser um desafio, não é isso que me dá tesão de jogar. Então, pra mim, ela tem que ser uma experiência narrativa. Eu tenho que me envolver com aquela história, tenho que apreciar aquela história, tenho que me envolver com aqueles personagens, né? Ter engajamento naquela história com os personagens que estão dentro dela. E eu acho que nada deixa isso melhor do que você viver esse calendário de forma orgânica. Ou seja, eu não sei quanto tempo eu vou ter pra falar com todos os personagens. E no final das contas, eu não vou concluir todos os personagens. Mesmo agora, quando eu rejoguei Persona 3 na versão do Reload, eu não consegui fazer todos os personagens em uma única jogada. E tudo bem, sabe? Em um playthrough, como o pessoal fala, né? Eu concluí o jogo com 50 e poucas horas e eu não fiz todos os social links no máximo. E tá ótimo. Em algum outro momento do futuro eu jogo ele de novo e aí eu começo uma jornada onde eu vou focar só nesses personagens. Mas nessa vez que eu me interagi com aqueles personagens que faziam sentido para mim e eu acho que isso efetivou o jogo, sabe? Isso deixou o jogo melhor para mim, criou uma experiência muito melhor. E o que eu gosto muito no Social Links, que no futuro também talvez eu faça vídeos dedicados para alguns deles, para comentar assuntos melhores assim, e tal, é porque nessas interações dos vínculos sociais, dos Social Links ou dos Confidants do Persona 5, você tem como explorar histórias que estão dentro, né, imersas dentro daquela história maior que você está jogando. Então, tá acontecendo aquele cenário da sombra, os ataques cotidianos, as presenças, e aí dentro daquilo as pessoas continuam lidando com a vida real. A vida real ela é tão importante quanto os monstros e as sombras que estão aparecendo na cidade. Então você vai conhecer pessoas que estão lidando com luto, pessoas que estão lidando com inseguranças. Tem um estrangeiro na escola, tem uma pessoa que está tentando ser inspetor de sala e está tendo problemas com a autoridade. Você vai lidar com muitos personagens muito bacanas, com dificuldades de se posicionar, de decidir algo na vida, de enfrentar, às vezes, uma opinião dos pais, onde lidar com a memória do passado, com alguma dificuldade que aconteceu, algum trauma que foi enfrentado anteriormente. Essas pequenas histórias fazem Persona ser uma experiência ainda maior, tá? E eu acho que é exatamente por isso que o sistema de calendário faz muito sentido, porque você vive essas histórias dentro do seu tempo. Não dá para atender todo mundo. Não dá para ser amigo de todo mundo. Tem um período da escola, no ensino fundamental, no comecinho do médio talvez, que a gente tem muitos amigos porque a gente acha que dá tempo de ser amigo de todo mundo. Mas quando você vai se envolvendo com as pessoas, que é o que Persona mostra pra você, você tem lá 10 graus pra você se envolver com cada personagem de Social Link. Conforme você vai se envolvendo com a pessoa, isso exige tempo, isso exige dedicação. Então, se você faz uma amizade muito produtiva, muito forte com uma pessoa, não vai sobrar tempo pra você dedicar o mesmo tempo, né, a mesma atenção, a mesma energia pra outras pessoas. Então, às vezes você tem um grupo grande de amigos e funciona porque vocês estão em grupo, mas você não é amigo igual, né, tipo, igualmente de todas as pessoas daquele grupo, de todos os envolvidos naquele grupo. Para pra pensar aí. Sempre tem as pessoas que você está mais próximo. Então,
essas pessoas são aquelas que você tá avançando no social link, né? Se comparar ali com Persona. E é por isso que eu acho muito incrível. E o cenário da escola, como eu falei lá no começo do vídeo, ele é bacana porque ele tá lidando com amadurecimento, né? O jovem, ele tá amadurecendo. Então, muitas coisas que talvez pra gente, hoje eu tenho 34 anos, algumas coisas pra mim, elas podem ser bem simples hoje de lidar. Ou pelo menos de entender. Eu olho e falo, putz, é desagradável, mas tá tudo bem. Mas quando eu tinha 14, 16, 18 anos, essas coisas não eram tão simples. Então, esse cenário de amadurecimento, ele permite que a gente perceba o mundo, né, a realidade que está sendo apresentada de uma outra forma. Especialmente quando a gente fala do Japão, porque no Japão, cara, a escola é um dos piores cenários para bullying do mundo. É um dos piores cenários para cobrança social no mundo. Então, essa pessoa entra na escola, a criança entra na escola já sendo cobrada sobre o que ela vai fazer na faculdade, para qual faculdade que ela vai, qual curso que ela quer fazer, qual vai ser a profissão dela. A cobrança social no Japão é muito forte. E a gente vê um pouco disso no Persona, até mais no 5 do que no 3. O 5 mostra mais essas questões, mas no 3 a gente já vê como a sociedade trata esse jovem e como esse jovem se percebe dentro da sociedade. E é por isso que esse cenário é tão fantástico, tá? Então eu sou super a favor do sistema de calendário. Eu gostei até do New Metaphor, mas eu acho que eles aliviaram um pouco por causa dessa pressão que o pessoal tem feito por querer platinar os jogos de uma vez só. Acho que depois do Persona 5, a tendência é que isso aconteça mais vezes, porque muita gente reclama, né? E eles querem deixar essa experiência bem segmentada, né? Atendendo todos os povos, são bem abrangente. Mas eu gosto porque eu acho que isso torna a narrativa mais real, mais realista, tá? Como eu falei, eu sei que é um jogo de fantasia. Eu não tô cobrando realismo de um jogo de fantasia. Eu acho que nem faz sentido isso. Mas eu gosto da sensação de realismo que Persona me dá quando eu não tô enfrentando sombras, quando eu não estou invocando personas. Então eu consigo entender que aquela história tem dois pontos. E o sistema de calendário me dá realismo, me dá estrutura sólida para aquela parte da narrativa onde eu estou interagindo com amigos, onde eu estou tendo um envolvimento romântico com alguma das personagens, onde eu estou conhecendo mais essas pessoas. Eu acho que isso é muito bacana. Para minha jornada dentro do jogo é fundamental o sistema de calendário. E falando ainda mais profundamente sobre essa questão que eu acabei de citar, né, sobre a história ter duas tramas diferentes, uma fantasia, uma realidade. Eu falei um pouco antes sobre as metáforas, né, sobre o Metaphor, que é o jogo mais recente da Atlus. Mas é porque, cara, eu entendo, pra minha percepção, os personas e as sombras, os monstros, a parte fantástica do jogo, tudo isso é uma metáfora, é uma alegoria para você entender aquilo que está sendo proposto na narrativa. Ou seja, os conceitos que estão sendo trabalhados dentro daquela história, eles estão sendo representados de uma forma fantástica, de uma forma imaginária, para que você não perceba a profundidade dos temas que estão sendo abordados. E, é claro, tem muitos temas densos também em Shin Megami Tensei, assim como vários outros jogos, que eu também vou citar aqui no canal em algum outro momento, mas o que eu gosto de Persona é justamente isso, quando você traz a figura mitológica para dentro da persona, né? Então as personas que são invocadas são relacionadas com a mitologia. Então você tem vários deuses e entidades de outras mitologias, como grega, né, como nórdica, enfim, porque você está representando o inconsciente coletivo, que também era um dos conceitos de Jung, né, que eu citei lá atrás, que fala que a gente tem uma coletividade interna àquilo que é inconsciência, ou seja, como se existisse um mundo mesmo dentro de todas as mentes compartilhado. Então você como indivíduo tem o seu mundo interno, que aí você administra tudo aquilo que você entende como real, como cultural, como social, como verdade, e isso é o seu mundo interno, mas todos esses mundos internos estão interligados, intimamente interligados, na verdade, dentro daquilo que ele chama de inconsciente coletivo. E por isso que essas figuras de deuses, elas aparecem como personas, porque a intenção é que você perceba, que você é, observe aquilo como um ponto em comum entre todas elas. Então, se na cultura nórdica eles acreditam que Odin é um deus, e na cultura grega eles acreditam que, enfim, Ares é um deus, e você, dentro de Persona, tem os dois como personas, como manifestações daquilo, né? Como as sombras e depois personas que você pode utilizar, porque você tem essas figuras mitológicas imersas dentro de um mesmo inconsciente coletivo. Ou seja, aquilo que eu enxergo como verdade esbarra naquilo que você enxerga como verdade. E esses conceitos de entidades, né, de crenças, eles se esbarram também. E, consequentemente, eu posso não chamar o seu Deus do mesmo nome, e você não chama o meu Deus do mesmo nome, aquelas criaturas que eu acredito como lendas, como, enfim, como fatos ou não, né, como crenças ou não da minha realidade, da minha sociedade, mas elas têm pontos similares e automaticamente elas se esbarram nesse caminho.
E tudo isso é uma metáfora dentro da narrativa, sabe? A alegoria, a gente entende que muitas coisas que são representadas como sombras, isso mais no 4 do que no 3, elas são personificações de dor. Então, pô, o protagonista do Persona 3, ele tem Thanatos como persona, que é uma referência a Deus da Morte. Então, assim, fora o Orfeus, né? Mas o Thanatos, que tem, Thanatos, como você quiser chamar, tá? Não tem problema nenhum com isso. Mas você ter uma entidade relacionada à morte como persona principal desse protagonista é uma alegoria sobre essa dor, sobre inicialmente ele não ter medo da morte. E conforme você vai avançando no jogo, ele vai construindo pontes com outras pessoas e isso vai dando solidez para a vida dele. E quanto mais solidez ele tem na vida, ou seja, quanto mais interações ele faz, quanto mais ele gosta das pessoas, ele se abre para as pessoas e as pessoas se abrem para ele e passam a gostar dele, mais ele vai percebendo que a morte não é um caminho legal. Ninguém que tá feliz na vida gosta da ideia da morte. Acho que a gente pode estar preparado para ela, acho que faz sentido você não ter medo, repulsa, sabe, fobia da morte, mas você tá 100% de acordo com a morte, sabe? Eu tô 100% aberto à possibilidade de morrer hoje. Significa que não tem muita relevância aquilo que você tá vivendo agora. Então é por isso que a gente fala de apatia nesse jogo, né? Talvez tudo aquilo que tá na minha vida nesse momento não é tão relevante para mim para que eu dê valor ao fato à ideia, né, de permanência, a ideia de permanecer aqui. Então é tão irrelevante e irrisório para mim que eu lido como com uma figura impermanente. Eu sou uma figura impermanente na minha própria vida. E então tudo isso está como alegoria lá, como os temas são esses, né, de morte, de suicídio, de apatia, depressão. Eu estou vivendo um período tão depressivo que eu apago a possibilidade de ter medo da morte junto com a dor que eu tô sentindo e que me faz perceber que a vida, ou perceber não, que me faz imaginar e entender que tudo naquela minha vida, naquele momento da minha vida, é dor. Então, se tudo na minha vida é dor, é lógico que eu não vou ter medo de morrer. Porque o medo da morte é para quem valoriza a vida. Se tudo que eu tô sentindo é depressão, eu vou estar apático à presença da morte. Todos os temas dos jogos estão metaforicamente ali presentes e apresentados de várias formas. A morte é um tema muito recorrente no jogo. Eu não vou ficar entrando em cenas aqui, mas posso fazer um outro vídeo sobre isso. Mas a gente tem, além do próprio protagonista abrir com esse discurso de apatia quanto à presença da morte, a gente tem vários outros momentos em que o jogo flerta, né? A narrativa do jogo flerta com a morte. Então, essa proximidade com o tema tá totalmente presente nas alegorias e nas metáforas de sombras, de persona. É como se o sentimento fosse o monstro, sabe? Como se aquilo que eu sinto de negativo fosse aquela sombra. Isso também é muito mais abordado no 4. Mas a gente já vê essa alegoria desde o Persona 3. Na verdade, essa alegoria a gente vê desde o Shin Megami Tensei normal, passa pelo Persona 1 e no 2, mas a partir do 3, essa metáfora, essa alegoria, ela tá cada vez mais sólida dentro da narrativa. E aí a gente mergulha para dentro de si, sabe? Eu preciso lidar com o meu conflito, mas não é brigar com o monstro fora de mim, é mergulhar para dentro, é mergulhar aqui dentro de mim, entender que o monstro tá aqui, que o monstro sou eu de certa forma, que o monstro é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu entendo do que eu estou sentindo ou pensando. E aí o meu confronto, né, o meu chefe final, ele tá dentro de mim. Eu só consigo enfrentar o que tá fora depois que eu enfrento tudo aquilo que tá dentro, sabe? E isso é muito importante para qualquer processo terapêutico que você venha fazer. Isso é muito importante para você avaliar comportamentos psicológicos. E isso é muito importante dentro da narrativa de Persona, porque também tá linkado a isso. Eles ficam mais fortes para lutar com as criaturas na parte fantástica depois que eles vencem situações complexas deles. Quando eles criam uma interação mais sólida, quando eles aprendem algo sobre si, quando eles mudam algo, quando eles transformam algo dentro deles, eles ficam mais fortes, a persona evolui, a persona, né, a manifestação do sentimento deles, ela fica mais poderosa. Porque tá totalmente relacionado essas duas coisas. Essas histórias elas se cruzam, elas se complementam de certa forma. E aí você entende que cada encontro na sua vida, dentro da narrativa do jogo também, mas isso na vida real, tá? Cada encontro que você tem com uma pessoa, ele gera um impacto que é incrível, é imenso, e não tem como mensurar isso. Você não tem como entender o impacto que uma pessoa vai ter na sua vida, ou que você vai ter na vida de uma pessoa, até ele acontecer. Então, ninguém sai ileso de um encontro. Eu acho que essa frase é muito boa para você pensar quando a gente fala de persona, né?
porque a gente deixa algo na vida de uma pessoa, a gente leva algo de cada pessoa que passa pela nossa vida. Ninguém sai ileso desses encontros. E eu acho que é isso que tá lá como metáfora quando a gente vê o Social Link potencializando a habilidade de luta dentro da narrativa fantástica. Quando a gente vê que o cotidiano daqueles personagens, ele é fundamental para tudo aquilo que acontece depois da narrativa fantástica, para que eles possam enfrentar as criaturas e salvar o mundo, primeiro eles precisam salvar a si mesmos. E isso é incrível, eu acho isso impecável da narrativa. E eu tô fazendo esse vídeo primeiro sobre Persona justamente porque se torna uma das minhas franquias favoritas, se tornam os meus jogos favoritos, por causa da sutileza, da delicadeza na abordagem desses temas. E por causa dessas analogias, desses disfarces psicológicos para lidar com temas complexos dentro de uma narrativa de jornada do herói, sabe? Eu tô ficando mais forte, eu tô enfrentando aquele monstro, eu tô enfrentando a minha vida aqui dentro, e aí eu fico mais poderoso para enfrentar a minha vida lá fora. É sensacional isso pra mim. Muito bom, muito, muito, muito legal, não é mesmo? Cara, eu não sei se você tem a mesma relação que eu tenho com Persona, claro, mas quando eu falo sobre esses temas eu penso, porra, isso é arte, entendeu? Isso é arte de verdade. Ninguém sai ileso de um encontro, acabei de falar sobre isso. E é por isso que é legal esse ritmo do jogo, né? O loop de gameplay é fantástico. Você mistura a alegoria do herói que salva o mundo com. Cara, é uma pessoa qualquer, é um ser humano mundano, comum, vivendo a sua vida e tentando lidar com aquilo da melhor maneira. E encontrando outras histórias de pessoas comuns também. Então, você pode ser um herói em determinado momento, para determinada situação e pessoa, mas no fundo você é uma pessoa comum. Não existe essa percepção de que a partir dessa atitude agora eu sou algo muito maior. Não, você pode ser algo maior dentro de um contexto, dentro de uma pequena narrativa que está acontecendo. E isso pode ser muito importante para você ou para várias pessoas que estão relacionadas. Mas a sua história individual, né, aquela história onde você é o protagonista, ela, no final das contas, ela é só uma vida comum. Ela é cotidiano. E cotidiano, ele é natural, ele é orgânico. No final das contas, ele passa. E o tempo passando, você não vai ficar preso àquela ideia de salvação. Eu acho que um dos melhores personagens de desenvolvimento dentro do jogo, que é o Junpei, ele mostra muito isso pra gente. Ele se sente muito vazio. Então, quando ele passa a ser o herói, ser o herói é tudo que ele quer ser. Porque ele nunca foi algo por ele. E de repente ele tem a possibilidade de ser algo por ele. E aquilo é incrível. Aquilo faz com que as pessoas do mundo possam percebê-lo. Isso na cabeça dele, porque ninguém pode ver. Isso também é trabalhado no Persona 5, tá? Depois a gente vai comentar sobre isso em outro vídeo. Mas é a possibilidade de que eu tô sendo herói, eu tô fazendo uma coisa muito importante e ninguém tá vendo. Sério isso? Ninguém vai perceber, ninguém vai olhar pra mim. Mas essa é a vida comum, cara. A vida comum ela é sua. É você vivendo a sua vida, é você percebendo o valor naquilo que você faz. Não dá pra você ficar preso na percepção do outro, sabe? Eu preciso que essa outra pessoa olhe pra mim e perceba o valor daquilo que eu tô fazendo por ela. Cara, você vai ser muito infeliz se você ficar preso a isso. Faz por ela, faz pelo outro, faz por você, faz por todo mundo, não tem problema. Mas não fica preso esperando esse reconhecimento. Não vai dar, o mundo não vai te dar, tá? E é isso que é legal, as pessoas interagem, então os amigos que ele faz na jornada, dentro do Persona 3 e de todos os outros, eles estão presentes, eles mostram importância, e você percebe que fez a diferença na vida deles. Mas aquilo tá dentro da sua narrativa. Você é o protagonista daquela história. Então você que está assistindo esse vídeo, que é o protagonista da sua história, precisa entender essa separação, sabe? Aquilo que está dentro da sua atitude, dentro daquilo que você vai dar valor, e aquilo que você espera que outra pessoa dê valor, que no final pode não ter valor nenhum, tá? É, é, é muito legal pensar, sabe? Já imaginou isso? E mesmo se o mundo estiver acabando, mesmo que o mundo acabe amanhã, a lua cai aqui e o mundo tá acabando, a gente ainda é aquilo que a gente é, cara. Tudo o que a gente é aquilo que nós somos. Tudo o que nós somos é o que nós somos. Essa frase é redundante porque é exatamente sobre isso. Você não vai ser mais ou menos dentro de uma catástrofe, dentro de um cenário apocalíptico. Talvez se você possa se manifestar para ajudar mais, enquanto outra pessoa tenha mais medo e fique mais receosa, acabe não fazendo muita coisa. Tudo bem, mas não é sobre o que você faz dentro do apocalipse, é o que você é dentro do apocalipse. Porque aquilo não muda, sabe? Você não vai se tornar alguém maior ou menor quando o contexto ao seu redor muda. Aquilo que você é na sua vida é o que você vai ser sempre. E aquilo está sempre transformando, né? Tá sendo transformado pela atitude, pelo cenário ao seu redor, por todas as ações e reações que você tem na sua vida, tanto suas quanto de outras pessoas. Mas é,
é importante lembrar disso, sabe? Que quando o monstro tá lá fora, mas eu tô aqui dentro do meu quarto descansando, eu tenho que lidar com esse monstro aqui. Eu tenho que lidar com esse monstro aqui, com o sentimento, aquilo que aperta meu coração, aquilo que me dá insônia. Esse é o meu monstro naquele momento. Depois eu me preocupo com o monstro do mundo, sabe? Com o monstro de outras pessoas. Primeiro deixa eu lidar com o meu que tá aqui dentro, que tá aqui dentro. Eu gosto porque a série de Persona me faz pensar nessas coisas profundas, apesar de abordar muitas delas com sutileza. Tem muita coisa que eu tô falando aqui no jogo, no vídeo, que no jogo ela é abordada de uma forma muito mais sutil, muito mais delicada. E lá tá muito mais o contexto fantástico, então você lida com essa narrativa, você tem a jornada do herói mesmo, esse crescimento. Mas todos esses temas que eu tô citando, eles estão lá. Muitos deles estão disfarçados, camuflados, submersos em camadas de metáfora, sabe? Em camadas de imaginação, de fantasia. Mas tá lá. E algumas cenas, elas são bem intensas, né? Como eu falei, a cena daí o cara hesitando em dar um tiro para poder invocar a persona, ela sabe que ela não vai morrer, aquela não é uma arma de fogo de verdade. Mas o simulacro ser uma arma de fogo é justamente para que você lide com a possibilidade da morte. E aí ela hesita, porque ela tem medo da morte. E aí o nosso protagonista chega, pega aquele invoker que ele nem entende ainda o que é e invoca a persona sem hesitar, sem medo da perda. Essa cena ela não é nem um pouco sutil na hora de demonstrar essa questão. Ela é muito intensa, mas a metáfora tá lá, a alegoria tá lá, tá presente. Então eu acho isso muito, muito fantástico. E eu gosto muito do Persona 3, ele me faz pensar em morte, em despedida, sabe? Eu acho que, sabe, os temas do jogo, como a gente falou, né, essa questão de morte, depressão, apatia, suicídio, a síndrome da apatia, né, que é a doença que se espalha no cenário do jogo, tudo isso faz a gente perceber que essa história, na verdade, ela é sobre alguém que sabe que vai morrer. Mas ele precisa lidar com o tempo. O tempo tá passando. Ele sabe que vai chegar no ponto final. Ele sabe que vai chegar no momento da morte. Desde o começo ele sabe. Mas a gente sabe também que vai morrer. E se eu sei que eu vou morrer, eu preciso lidar com o tempo que eu tenho agora. E não com a possibilidade da morte vir amanhã e aí eu tô super aberto para ela. Não, cara, hoje eu tô vivo. Então, na melhor das hipóteses, amanhã eu também vou estar. Então eu vou lidar com isso, sabe? E a morte, se ela vier daqui a 5, 10, 20, 50 anos, 80 anos, 80 acho que não dá, hein? Mas se ela vier, quando ela vier, eu preciso ter vivido uma jornada que eu não me arrependa. Então, é uma história sobre alguém que sabe que vai morrer, e que precisa lidar com esse tempo que tá passando. Eu não posso esperar que eu seja preparado para a morte. Eu também não posso ficar preparando para a morte. Eu preciso lidar com o tempo que eu tenho. Persona 3 também é sobre uma máquina que ela vive tão próxima dos humanos, ela interage tão bem com os humanos que em determinado momento ela sente como os humanos sentem. Na mesma brincadeira que a gente tem com o Pinóquio, né, que se torna o garoto, a gente tem a Aegis dentro do jogo do Persona 3, que ela mostra pra gente essa transformação da máquina em algo humano, em algo quase humano, brincando, né, flertando com a ideia de que às vezes a gente tá gelado por dentro em determinados momentos, porque a gente passou por algum problema, lidou com alguma situação bem traumática. E aí, em determinado momento, a gente acorda para aquilo e fala: cara, não, eu preciso sentir de novo. E aí eu me relaciono com outras sensações, com outros sentimentos, com outras pessoas, com outras histórias, e aquilo vai aquecendo o meu coração. Aquilo vai permitindo que eu me envolva mais com essa forma de sentir, com essa forma de agir. E aí eu me humanizo de novo. Eu humanizo de novo a minha dor. Porque às vezes eu trato com gélido, trato de forma gélida mesmo, porque eu transformei em máquina o meu sentimento. Então eu hesito em sentir, porque eu sei que se eu sentir vai doer, e aí eu não quero sentir. Então, para não doer, eu não me permito ser humano. Porque, cara, dor é uma característica humana. Eu sinto dor física e emocional por ser humano. Então, se eu lido contra a dor, mas não para resolver o que causa dor, mas simplesmente para evitar a dor, eu vou amortizar aquilo. Eu vou jogar um formol naquela dor para conservá-la. Eu vou jogar uma morfina naquele sentimento para ignorar a presença dele ali. E essa não é a resposta. Então a gente vê a Ed se relacionando com conceitos humanos até que ela sente como se fosse humana. E aí será que ela não é humana? Quando ela sente como uma pessoa, como um ser humano, será que ela não é um ser humano? Isso tá lá em Detroit também, hein? Em outro jogo muito bacana. E também é sobre um rapaz ingênuo, cara, que é o Junpei, que ele se apaixona, cara, ele tá sendo destratado pela personagem e ele se apaixona por ela, ele oferece gentileza de volta. Porque ela, de alguma forma, pra vida dele, ela oferece um olhar que ele nunca teve.
Então, mesmo que ela não saiba lidar com aquele sentimento, que ela não saiba lidar com toda a narrativa que está acontecendo, e que isso acabe de uma forma bem trágica, ela olha para ele e percebe ele como algo além daquele garoto bobo, que é o que todo mundo percebe, ou daquele garoto que pode ser o herói que vai salvar o mundo, que é o que ele gostaria que todo mundo percebesse. Tem algo no meio disso, sabe? Tem uma coisa no meio dessa cicatriz, no meio dessa fronteira, e essa coisa é a verdade dele. Então, Persona 3 é sobre todas essas histórias, sobre tudo isso que a gente encontra no meio do mundo que tá acabando e do mundo que não tem movimento nenhum, sabe? No meio desses dois cenários, quem que você está sendo agora? O que você tá percebendo da sua história? Não no problema que você tá lidando, que é imenso, e nem naquilo que é comum no seu dia a dia, aquela rotina que você leva. Entre essas duas coisas, o que você tá lidando na sua vida? Pensa aí, pensa um pouquinho. Cara, é fantástico. Essa jornada tá sendo muito legal. Eu gosto muito dessa conversa. É uma coisa que eu ensaiei muito tempo antes. Como eu falei, esse canal tá idealizado há bastante tempo, mas agora que tá acontecendo, essa conversa ela é muito produtiva, porque eu gosto muito de pensar nisso. Persona 3 ele pega sofrimento e apatia, depressão, dor, medo, cicatriz, trauma e transforma isso em arte. E por isso que essas metáforas são tão importantes, porque alguns desses temas, eles são difíceis de ser trabalhados de uma forma bruta, sabe? Eu sento numa cadeira de terapia e falo sobre dor, mas na vida real, lidar com essa dor de depressão, de suicídio, de morte, cara, são assuntos delicados. Quando você fala sobre isso exige uma energia, isso exige que você se prepare, isso exige que você lide com aquele momento de fala, com aquele momento de ouvir alguém que está falando sobre aquela dor, de uma outra forma. Então essa metáfora ela atenua isso, sabe? Você ouvir essa dor através dessa manifestação de metáfora, de alegoria, né, dentro do jogo, faz com que você enxergue mais arte do que dor. E aí você consegue pensar na dor sem sentir a dor. Eu não sei se faz sentido pra você isso, mas eu consigo me envolver com o personagem e sentir aquela história, é pesada também, mas é menos pesado do que se eu tivesse que lidar com aquilo de forma bruta. Ou seja, se alguém tivesse descarregando aquele caminhão de sentimentos, de dores e cicatrizes em cima de mim. Porque na vida real é assim que acontece. Então, a arte pra mim é isso. É a gente enxergar coisas complexas, sentimentos complexos, a complexidade humana, né, essas deformidades psicológicas, tudo isso que a gente percebe ali de ser humano, né, nas características de ser humano, mas você enxerga isso de uma forma alegórica. Aquilo é um carnaval de sentimentos dentro da narrativa. Eu acho isso foda, cara. Eu acho fantástico mesmo. É um jogo que mudou a minha vida, tá? O Persona 3, especialmente porque foi o primeiro que bateu o martelo pra mim. Eu já tinha jogado 1 e 2, mas ele bateu o martelo. Ele falou pra mim, caralho, eu gosto dessa franquia. Gosto mesmo. E foi um dos primeiros jogos que me fez pensar mesmo na narrativa. Porque o 1 e o 2 também são muito brutos nisso, mas eu era muito mais jovem. E aí, por exemplo, Final Fantasy, hoje eu consigo enxergar mais valor nas narrativas do 7, do 8, que eu gostava tanto, mas na época, pra mim, era sempre uma história. Porra, eu tinha 16 anos, 14 anos, 13 anos quando joguei algumas dessas coisas. Então, às vezes, eu olhava pra esses jogos e entendia isso como uma jornada incrível. Nossa, eu fui um herói, vivi uma aventura de herói. Mas eu não conseguia aprofundar nisso. Mas Persona 3, quando eu joguei pela primeira vez, ele já me deu um choque de realidade. E foi um dos jogos que me fez me aproximar, por exemplo, de psicanálise. Porque brincava com esses conceitos psicológicos, então me colocou para estudar psicologia na época, de comportamentos humanos, análise de comportamento, várias coisas do tipo. E depois disso, mais pra frente, eu fui fazer psicanálise clínica e fiz vários atendimentos. E nesses atendimentos, especialmente na época da pandemia, 2021 especialmente, eu atendi muito, muito, muito mesmo, inclusive em clínica social, que é atendimento gratuito, justamente porque era pandemia, era uma coisa muito delicada para se lidar, e eu atendi muitos jovens. O meu público especial de atendimento era jovem adultos, 14 a 24. Então, quando eu tinha esse conceito de alegoria, né, tipo, de trazer uma narrativa de série, de filme, de jogo para dentro das conversas, quando eu percebia que essa pessoa gostava, a gente conseguia entrar nesses temas que eram mais difíceis de serem trabalhados na conversa, de uma forma mais leve, porque a metáfora permitia, né, criava essa abertura. Claro, eu tô falando de meus atendimentos que eram com jovens brasileiros, e a gente tá falando de um jogo que tem uma realidade absolutamente pautada no jovem japonês, que são culturas absolutamente distantes e diferentes entre si, mas as pressões que existem na vida real, na vida do jovem, na vida do adulto, elas
tem uma maneira similar, né, de se cruzar assim. Talvez a questão do inconsciente coletivo também exista, né, esses mundos internos que se esbarram. Talvez exista também uma forma de percepção que seja coletiva, sabe? A forma como eu sofro dentro da minha vida, ela pode ser bem diferente culturalmente de outros países e outros continentes, de outros estados, às vezes outros estados, cidades. Mas de certa forma, lá no âmago, lá no fundo disso, dessa realidade, elas se cruzam, elas se esbarram e aí elas se parecem. Então, se a gente se permite olhar para isso com carinho, né, com atenção, a gente encontra similaridades. Mesmo que a cultura seja bem diferente, mesmo que a rotina apresentada no jogo seja rotina japonesa, a gente consegue perceber coisas importantes assim para pensar nas nossas vidas, né, como brasileiros ali, ou em qualquer parte do mundo que você esteja quando esteja vendo esse vídeo ou jogando um desses jogos. É, a juventude ela é uma fase de amadurecimento. Então eu estou decidindo aquilo que eu entendi de tudo que me aconteceu até agora e o que eu vou fazer com isso. Sabe, como que eu vou responder às coisas que me fizeram e não reagir? Como que eu vou lidar com tudo aquilo que aconteceu na minha vida, com todas as coisas que a minha família representou, com todas as coisas que a escola me mostrou, com todas as pessoas que eu conheci, com todas as amizades que eu cultivei ou que eu perdi nesse caminho. Tudo que eu construí na escola, no trabalho, na vida, essas amizades, esses links, eu vou levar isso para a vida toda? Será que todas elas vão fazer sentido para mim no futuro? Spoiler, não vão, tá? Depois de um tempo, você encontra amigos antigos e você até pensa às vezes que, nossa, como que isso esteve presente na minha vida, né? Essa emoção, esse vínculo, porque eu não tenho mais proximidade nenhuma com essa pessoa. Isso acontece porque a gente se transforma o tempo todo. E é normal, é muito normal. Então, a gente tem que lidar, né? Tem que entender essa dificuldade de preservar laços, especialmente depois da vida adulta. Quando você entra na sua rotina adulta, cara, trabalhando, estudando, cuidando de casa, de família, de despesas, fazendo gestão financeira, gestão de tempo, gestão lidando para você colocar um pingo de entretenimento seu, sabe, para você ter momentos de prazer na sua vida, dentro da vida conjugal, dentro da vida de casal que você vive, dentro da vida da sociedade, dentro da vida profissional, da sua carreira. Cara, quando você disputa espaço com todas essas coisas, inevitavelmente você vai perder outras coisas. Você toma decisões. Então, amadurecer é tomar decisões sobre aquilo que eu quero manter na minha vida e aquilo que eu não quero mais, aquilo que não faz sentido mais para mim, aquilo que não ressoa mais comigo. E é nessa fase de amadurecimento, de cortar coisas, onde inserir novas coisas, onde transformar outras coisas que eu já tinha, é nessa fase que a gente lida com essas metáforas melhor. É nessa fase que a gente consegue filtrar as coisas dolorosas que talvez eu não tenha maturidade ainda para falar sobre, através do link dessas histórias. Então, é por isso que a gente vê muitas vezes uma pessoa mais jovem se envolvendo com uma série, às vezes a gente que é um pouco mais velho olha e fala: "Nossa, mas nem é tão boa essa série". Mas não é porque ela não é tão boa, é porque para mim, às vezes esses temas que estão sendo abordados não fazem sentido. Ela não é para mim, sabe? Ela pode ser uma boa história para mim às vezes, mas ela não ressoa comigo porque eu já passei esse período de amadurecimento. Nem todos, tá? Tem gente que chega na fase adulta e precisa muito desses entendimentos. Mas, de certa forma, eu acho que a gente sempre carrega a possibilidade de melhorar e de se transformar como pessoa. Então, não importa se você tem 12, 18 anos, 22 anos, 30, 40, 50, 100 anos, se você tem a possibilidade de olhar para uma história e perceber algo na sua vida, perceber algo que você poderia estar fazendo diferente. E eu acho que Persona é uma dessas histórias. Ela abre espaço para que você enfrente conflitos internos que você não teria percebido de outra forma, ou que talvez você tivesse percebido, mas de uma forma mais agressiva. E aí você consegue enfrentá-los melhor, porque aí você percebe que está enfrentando algo dentro de você, que você está enfrentando algo no seu sentimento, na sua forma de sentir, de entender a vida, e não a vida propriamente dita. Às vezes a gente tá batendo cabeça com obstáculos porque a gente não resolveu a gente, né? Nós não nos resolvemos e a gente tá tentando resolver o mundo lá fora. Eu acho que essas narrativas metafóricas, essas coisas alegóricas, assim como Persona, Metaphor, vários outros que eu poderia citar aqui, como Life is Strange, como vários outros. O próprio Final Fantasy, como eu falei antes, eu não percebia, mas Final Fantasy VII tem bastante valor nessa transformação, de carregar legado. Várias histórias, não só jogos, séries, filmes, livros, mangás, quadrinhos, tudo isso tem a possibilidade de abrir uma porta de mudança para você, porque são histórias contadas de uma forma mais leve e aí você consegue lidar com temas muito pesados sem necessariamente ter que trabalhar aquela carga terapêutica, que às vezes para falar de um tema pesado você vai levar anos de terapia.
mas você bate ali naquela história, encontra uma coisa que é importante pra você e começa a refletir sobre ela. E isso abre uma porta de transformação pra você. E aí, pra gente encerrar essa conversa, então, eu gosto muito de lembrar constantemente de uma frase que é: o mundo é vivo e ele vive independente de você. Já pensou nisso? Cara, o que eu posso fazer diferente hoje na minha vida? Porque é só isso que importa, sabe? Como que eu vou tratar bem uma pessoa que é importante pra mim, que é relevante na minha vida? Como que eu vou retribuir uma gentileza? Ou fazer uma gentileza pra uma pessoa que às vezes não é tão gentil comigo? Como que eu vou deixar uma história nova pra um amigo? Como que eu vou ouvir diferente a história de alguém? Como que eu vou interagir com essa história, com essa narrativa? Como que as pessoas vão se lembrar de mim? E como que eu vou me lembrar dessas pessoas? Fora meus trabalhos, fora minhas conquistas profissionais, sabe? O que eu significo pro mundo? Quem eu sou? O que eu sou dentro desse contexto? Eu acho que Persona é sobre isso e acho que muito acima de Persona é muito legal a gente perceber que não importa se o mundo tá acabando lá fora, cara, aqui dentro agora, quem eu sou? O que eu tô fazendo com a minha vida agora, sabe? O que você tá fazendo com o seu calendário? Pô, tem gente que não consegue lidar com o calendário do jogo, que é um entretenimento, cara. Eu fico pressionado pra fazer 100%. Sério. Sério mesmo. O que você tá fazendo na sua rotina? Sabe? Como que isso impacta a sua rotina, então? Essa percepção de calendário. Porque se o calendário de um videogame, que é uma narrativa maravilhosa, muito bonita de ver, muito envolvente, mas ainda é entretenimento, ainda é arte. Se um calendário de uma obra de arte, de uma obra de entretenimento, que deveria me dar prazer de participar, né, de estar envolvido com ela, se isso me afoba, me deixa aflito pra fazer tudo, cara, como é que eu tô lidando com a minha rotina? O que será que eu tô fazendo com a minha vida, entendeu? Então, a gente vive um sistema de calendário, né? A diferença é que a gente não tem um ano só. A gente tem um tempo indeterminado. Pode ser menos de um ano, pode ser muito mais de um ano, pode ser mais de uma década, de duas, de 5, 6, 7 décadas. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Mas o que eu tô fazendo com o meu calendário? Como que eu tô vivendo cada um dos meus dias? Eu tô organizando a minha rotina, não de uma forma tá metódica, tá? Meu Deus, 1h05 de estudo, não precisa ser assim. Tem gente que gosta, tem gente que não. Tudo bem. Mas eu tô deixando só o tempo passar, ignorando isso, ignorando essa percepção? Ou será que eu tô aflito também pra fazer 100% com a minha vida? E, cara, ninguém é 100%, tá? Se você quer fazer 100%, a possibilidade é que você não entregue nada, ou que você adoeça tentando entregar 100%. Então eu acho que é isso, uma das histórias que permite que a gente pense sobre o tempo, sobre linearidade do tempo, né? Ou seja, as coisas acontecem uma de cada vez, elas vão chegar lá, onde você tá querendo. Mas muita coisa vai acontecer no meio disso, então o seu caminho pode mudar inúmeras vezes. É linear, ele vai chegar lá, naquele ponto. Então eu comecei uma faculdade, ele vai tem 5 anos de duração. Eu vou chegar ao final desses 5 anos, mas pode ser que eu não chegue nem dentro da faculdade mais, pode ser que ela pare de fazer sentido para mim no meio do caminho. Mas é linear. Não adianta eu lidar com o sexto ano se eu não passei nem os 5 ainda, eu não passei nem o primeiro semestre, sabe? O que eu tô fazendo com a minha vida para poder tentar pirar com esse calendário, sabe? O que eu tô fazendo com a minha rotina também. Então eu gosto de Persona 3, ele me faz pensar bastante nisso. E citei Jung, né, antes, por causa das questões dos temas relacionados, mas Jung tem uma frase foda, que eu não vou colocar exatamente aqui, mas que a frase em si, né, o pensamento em si é: cara, a gente é uma eterna pergunta, e a gente precisa se responder, né? Eu preciso oferecer pro mundo a resposta sobre a pergunta que eu sou, porque se eu não oferecer uma resposta pro mundo, o mundo vai responder por mim. E aí ele vai responder quem eu sou, cara. O mundo vai definir quem eu sou, sabe? Então eu sou condenado a ser a pergunta e a resposta que eu mesmo vou oferecer. E se eu não oferecer nenhuma resposta, cara, alguém vai, sabe? Se você não tomar uma decisão na sua vida, se você não fizer uma escolha na sua vida, alguém vai decidir por você. Mesmo que você não perceba que tem uma pessoa selecionando, mas a sociedade escolhe, o ambiente escolhe, a cultura escolhe. Qualquer coisa, qualquer pessoa vai escolher por você, se você não escolher. Então, se você não responder a pergunta de quem você é, não interessa mais pra você, porque alguém vai responder, sabe? Se eu não sou aquilo pra mim, o que eu sou pro outro não importa mais, cara, porque o que eu sou pro outro vai começar, vai afetar diretamente aquilo que eu sou pra mim, porque o outro respondeu o que ele pensa sobre mim e eu não. Eu não sei o que eu penso sobre mim. Então eu acho foda essa frase, eu acho foda esse pensamento, e eu acho massa pensar nisso com Persona por causa disso. Tudo que você vive no calendário, tudo que você vive na jornada, é sobre responder a pergunta de quem é você.
sabe? Eu sou essa pergunta e eu sou essa resposta também. Então eu vou definir essa resposta e nessa jornada dentro do Persona 3 a gente define isso, a gente chega num ponto em que a gente entende o peso da morte, o peso da depressão, o peso da apatia, o peso de não ter medo de morrer porque já se sente morto e o peso de ter muito medo de morrer porque valoriza muito a vida. O peso de uma interação humana que te muda tanto que faz você perceber valor onde antes não tinha. Tudo isso é incrível, cara. Eu acho que tudo isso está dentro dessa narrativa de uma forma fantástica mesmo, assim, impactante demais. Porque no final das contas, no final de tudo, você precisa ter a capacidade de lidar com o fim do mundo sem deixar de lidar com a sua rotina. Com aquilo que você é, no mínimo, sabe? No mínimo detalhe. Aquilo que você é no dia a dia, quando ninguém tá olhando. Cara, isso vai com você até o final. Se o mundo estiver acabando lá fora, vamos lidar com o fim do mundo. Mas antes disso, vamos lidar com as nossas coisas, tá? Vamos lidar com aquilo que a gente é. Vamos lidar com a forma que você se percebe, com a forma que as suas interações te afetam, que você percebe as interações, que você valoriza ou não valoriza algumas pessoas, para parar de manter pessoas que não importam, porque o calendário é um só. Se eu estiver dedicando tempo e energia para pessoas que não significam nada para mim, que não me fazem bem, o que eu tô fazendo com a minha vida? E as pessoas que eu quero muito mesmo dedicar tempo, elas estão disputando tempo com essas outras pessoas, com essas outras situações. E no final das contas, qual delas é realmente importante pra mim? Leva isso pra Persona, eu acho que isso é foda, acho que essa conversa aqui ela vai pra um cunho muito mais filosófico, porque o jogo permite, claro, a narrativa permite, a metáfora, a alegoria permite. Mas se você levar pro calendário do jogo também, é exatamente sobre isso. Qual dessas pessoas ressoa com você? Com qual delas você quer passar mais tempo? Qual história você quer conhecer mais? Dedica tempo pra isso, cara. Não se importa em fazer 100% do jogo. Não é essa a experiência, sabe? Não é essa a jornada. Quer fazer, faça, tá? Eu não tô te julgando, pelo amor de Deus. Mas não pira com isso, porque o jogo é muito maior do que a platina. O jogo é muito incrível pela experiência que ele te dá de emular uma vida real no meio do fim do mundo. E isso é muito da hora, cara. É muito legal mesmo. E acho que é isso. Acho que foi uma conversa longa, porque realmente é para ser uma conversa. Como falei, roteirizo isso em tópicos e vou conversando aqui com vocês. Muitas coisas aparecem no meio do caminho, a gente muda, vai alterando. É uma conversa. Eu sinto que eu tô sentado aqui numa mesa de bar conversando com você que tá me assistindo aí. E talvez eu faça isso em algum momento em live também, ou outros assuntos, sim, mas eu ainda quero falar sobre Persona 4, ainda quero falar sobre Persona 5, ainda quero falar sobre outros temas também, outros produtos, outras séries, filmes, quadrinhos, livros, outros jogos, enfim, tem muitas coisas para trazer aqui, mas eu quero trazer nesse formato. Eu acho esse formato mais real. Quando eu falo com vocês nisso, eu não roteirizei isso aqui palavra por palavra para que você achasse isso mais agradável, mais bonito, mais comercial, esse produto. Eu não tô muito preocupado com essa parte. Eu queria transmitir realidade. Eu gosto de Persona 3 porque ele me faz pensar nesses temas, nessa conversa que a gente teve aqui. Em várias outras coisas mais profundas que eu posso abordar futuramente. E Persona 4 e Persona 5 eu também gosto muito, eu gosto muito dos três jogos, porque eles me fazem pensar em outros temas. E da mesma forma que eu fiz o vídeo do 3, eu vou fazer do 4 e do 5, mas eu quero que seja sempre assim, que seja sempre essa conversa, que eu sinta que você tá aí do outro lado interagindo e que a gente tem uma hora e pouco aqui, mais de uma hora, sei lá, talvez uma hora e 10, 20, não sei quanto vai ficar no final, mas que a gente tenha esse tempo para conversar e que esse tempo teria sido muito maior se você pudesse interagir comigo de volta, né? Então, quando eu falo uma coisa e concluo um tema, você vai lá e traz a sua visão, a sua opinião. Como isso não é uma live, como isso não tá acontecendo de forma dinâmica, deixa nos comentários aqui o que você achou, tá bom? Me conta a sua percepção, tanto na narrativa do jogo, quanto se as coisas que eu falei aqui nessa conversa ressoam com você, se você também pensa sobre isso quando joga. Fala pra mim se eu tô falando muito rápido, tá? Pelo amor de Deus, me divide aí, porque às vezes eu tento corrigir, às vezes eu acho que tá tudo bem, às vezes eu escuto e falo, tá tudo certo. Mas eu tô acostumado, né, com a minha velocidade de fala 2x. Me fala se tá rápido pra eu me policiar ou não, se tá tudo bem, se tá legal, dá pra entender. Tudo certo também. Mas comenta aqui, tá? Interage, participa disso, porque é para ser uma conversa. Isso não é um curso, isso não é uma aula, isso é uma conversa, cara. Então, manda aqui embaixo o que você acha, se você concorda, se você tem alguma outra opinião, se você percebe alguma outra coisa no jogo que eu não falei, ou se alguma das coisas que eu falei ali você percebe diferente, você percebe mais profunda ou mais sutil, mais superficial, whatever. Fala aqui embaixo o que você achou, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha ali com seus amigos, divide essa conversa com outras pessoas. Quanto mais gente estiver conversando com a gente sobre esses temas, mais legal essa conversa vai ficar, tá certo? Então,
É isso, eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que tenha alcançado você de uma forma que você precisava, ou que você queria para conversar. Espero que você goste disso, que você goste do canal, que você acompanhe a Rod TV em outros vídeos também, tá bom? E é isso, conheça um pouco mais da Universidade Andarilho se ficou interessado nesse formato, porque a gente tem outros cursos e outros vídeos lá também no canal Universidade Andarilho, mas nos cursos também, pela Udemy, se você pesquisar. Tem um curso, inclusive, sobre Persona, que eu uso o Persona como base para falar de análise de comportamento, que é o C3, C4, C5. Esse curso existe lá no Udemy, é bem legal esse conteúdo também, mas esses vídeos, esse conteúdo está gravado no canal Universidade Andarilho como podcast, com edição, né, com quadro branco. Então, também é um tema bem legal, gostei bastante de gravar, mas eu quero trazer aqui de uma forma mais compromissada, não é uma aula, não é um curso, a ideia aqui é a gente realmente só interagir. Então, se quiser uma forma mais estruturada, mais sólida de aula, tá lá na Universidade Andarilho, aqui a gente vai ter essas conversas mesmo para se conhecer, para falar daquilo que a gente gosta, beleza? Espero que tenham gostado bastante. Curta, compartilha, tudo que você já sabe, né? Comenta aí embaixo, essa é a parte mais importante. Interage pra gente saber. E é isso, pessoal. Valeu. Ótima dia, tarde, noite, semana, mês, ótimo período da sua vida aí. E aproveita o calendário. Falou? Valeu. Até mais.